Quando você pode fazer um teste de gravidez caseiro? Um teste de gravidez reage à gonadotrofina coriônica humana, HG. A produção desse hormônio se intensifica de verdade quando o embrião se prende à parede uterina, do dia 7 a 9 após a fertilização. Testes de gravidez caseiros podem dar positivo até mesmo no primeiro dia, após a ausência da sua menstruação. Para obter o resultado mais preciso, é recomendado fazer um teste de gravidez de 5 a 10 dias após o dia em que a sua menstruação era esperada. Responda a estas perguntas. Você se sente cansada mesmo quando dorme o suficiente? Sensações incomuns nos seios, dor, inchaço dos mamilos, hipersensibilidade, são um sinal inicial de gravidez? Nos primeiros estágios da gravidez, muitas mulheres notam que seus seios crescem e ficam mais sensíveis. Às vezes, isso pode ser doloroso. Os mamilos podem aumentar de tamanho e começar a protrair. Em preparação para a alimentação do bebê, o suprimento de sangue é aumentado e os dutos de leite se desenvolvem gradualmente nos seios durante a gravidez. Você notou um atraso em seu ciclo menstrual? Uma temperatura basal elevada indica que a gravidez ocorreu? A temperatura corporal basal aumenta após a ovulação e normalmente permanece elevada até a menstruação. Se a menstruação não ocorreu e a temperatura não diminuiu, isso indica uma possível gravidez. Para usar esta métrica de forma confiável, a temperatura deve ser medida e acompanhada logo ao acordar durante vários ciclos. Sua temperatura corporal aumentou? O que as cólicas no início da gravidez podem indicar? Cólicas no início da gravidez são similares àquelas que ocorrem durante a TPM e os primeiros dias da sua menstruação, e também com a dor da ovulação. No caso de uma gravidez, essas cólicas estão associadas à fixação do embrião à parede uterina. Seus seios estão mais sensíveis ao toque e também mais inchados? As mulheres perdem peso no primeiro trimestre da gravidez? Uma perda de peso pode ser observada durante os primeiros meses de gravidez, devido aos enjoos matinais e ao vômito. Em geral, o ganho de peso começa no segundo trimestre. Quanto peso é adquirido depende do seu índice de massa corporal, IMS, pré-gravidez, quantos bebês você está carregando e outros fatores. Você sente dores ou uma sensação de rigidez nas costas? Como superar os ataques de enjoo matinal? Muitas mulheres freiam os enjoos matinais fazendo um pequeno lanche na cama. Também é recomendado fazer pequenas refeições frequentes, beber mais líquidos e adicionar mais alimentos líquidos, sopas, vitaminas, à dieta. Pegue leve com as comidas apimentadas, frituras e defumadas. Alimentos que esquentam ou esfriam têm um aroma mais neutro, o que também pode ajudar. Você tem sentido vontade de vomitar pela manhã e sente que está ficando doente? O inchaço é um sintoma dos primeiros estágios de gravidez. A gravidez é caracterizada por um nível elevado do hormônio progesterona, que afeta os músculos lisos, incluindo aqueles do trato gastrointestinal. Isso resulta em inchaço, constipação, diarreia e flatulência aumentada. Para minimizar as consequências, é recomendado fazer pequenas refeições frequentes e evitar alimentos fritos e doces, além de repolho e legumes, porque eles podem intensificar esses sintomas. Você está urinando mais do que antigamente? Os primeiros sintomas de resfriado e baixa imunidade são comuns no início da gravidez. Antes da implantação, o corpo da mulher enfraquece suas funções protetoras para que o embrião possa se instalar no útero. A imunidade permanece baixa ao longo da gravidez. Isso aumenta o risco de contrair várias doenças, especialmente resfriados, e pode causar fraqueza geral. Você percebeu um aumento do apetite, particularmente em comidas específicas? O sangramento durante menstruação prevista indica a ausência de gravidez? Se você engravidar, o sangramento ainda pode ocorrer quando você está esperando a sua menstruação, ou até mesmo um pouco antes. Às vezes, isso é um sinal de sangramento de implantação, que ocorre durante a fixação do embrião na parede uterina. Você tem oscilações de humor e sente-se emocionalmente instável? Os seus hábitos no banheiro mudam durante os primeiros estágios da gravidez? Imediatamente após a concepção, o útero começa a aumentar de tamanho e começa a pressionar ativamente a bexiga. Alterações hormonais também podem afetar a frequência de urinação. Esses desejos frequentes podem ir embora por um tempo e depois voltar com vigor renovado nas últimas semanas de gravidez. Você está tendo dores de cabeça? Se você disse sim para as maiorias das perguntas, é muito provável que você esteja grávida. Mas lembre-se que isso é apenas um teste. Qualquer teste pode mostrar um resultado errado. Para confirmar o resultado, por favor, visite um médico para realizar testes mais específicos.